Boa tarde, caminhantes do lado B. É um enorme prazer ter vocês de novo na nossa companhia, nessa tarde, entardecer de Porto Alegre. É muito bom saber que vocês tiraram um tempo do dia de vocês, ou reservaram um tempo do dia de vocês, para tentar ouvir aquilo que não está no jornal, aquilo que não está nas TVs e não está na internet também. É isso que vocês vão encontrar aqui. Algo verdadeiro, profundo e não copiado de lugar nenhum. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, caminhantes. Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um capítulo da nossa jornada do saber, jornada das questões. Vamos lá, diretamente para o desafio de hoje. Quem está chegando a primeira vez, eu acho que é a última vez que eu vou falar isso também, porque já estou ficando cansado de repetir. Mas eu sempre trago uma música que se propõe a ser lado B, algo que não foi tão divulgado, por isso lado A, lado B, para quem é da época dos bolachões ainda, que agora todo mundo é. Agora Vinil. é cult ser vinil. Mas era onde o artista se permitia ser mais verdadeiro, mais ele, sem a preocupação de ter que vender discos. Então a gente encontra muitas pérolas ali, muitas coisas profundas, que entendemos que ainda não foram ouvidas da maneira que deveriam ser. Ainda não escutamos poetas. Às vezes a gente traz alguma música que é lá do A mesmo, porque ela virou tanto sucesso que ninguém percebeu o que o artista estava falando. Mas tem um parente desse nosso lado A, né? Hoje, quando eu estava me sugerindo para a gente trazer músicas mais populares, mais pop, eu pensei que até o nosso lado A, muitas vezes, é o lado B da música pop, né? Porque Blockbuster não vamos trazer aqui, viu? Esquece. É o funk, cada um na sua, né? Mas isso aí nós não vamos trazer. E a artista de hoje, eu vi ontem de noite. Ontem era o aniversário da Karen e ela colocou, normalmente só eu coloco, que eu amo de paixão, muito, muito, essa artista. A Duda, também minha filha mais velha, ama ela com toda a profundidade, que é a Rita Lee. A Rita Lee é algo assim, não vi um show dela, infelizmente não foi dessa vez, mas é uma poeta, uma mulher que transcende os limites que a sociedade queria impor às mulheres. Acima de tudo, uma pessoa verdadeira, né? Ela era Ela é aquilo. muito verdadeira. Ela era aquilo. E a música dela é mais especial ainda porque é ela homenageando uma outra artista nesta música. Ela fez uma música para Luis Del Fuego. Conhece essa pessoa? Como sempre, não. Luis Del Fuego era uma dançarina, uma artista brasileira. Foi das precursoras dos direitos femininos no Brasil, das primeiras pessoas a debater isso, a não aceitar o estereótipo de o que é uma boa moça. Foi tido algumas vezes como contra os bons costumes da sociedade. Ela também era a primeira pessoa que fez o movimento naturalista no Brasil. Então ela gostava de andar nu. E ela disse, não entendo vocês não andarem nu, se esconderem atrás de roupas, mas os pensamentos de vocês, de verdade, vocês também não mostram. Assim como se esconde atrás de roupa, se esconde atrás das proteções. Eu achei linda a história dela. Ela conseguiu da Marinha uma ilha para ela, para poder viver nua do jeito que ela queria. E como todas aquelas pessoas, ou boa parte das pessoas aí, que não são aceitas, ela acabou morta na própria ilha por pescadores. Como foi, ninguém chegou à conclusão. Mas era alguém à frente do seu tempo, alguém que não se enquadrava nos bons costumes da sociedade. Disruptiva. E a letra que Rita Lee fez para ela, Rita Lee Jones, Luz del Fuego. Eu hoje represento a loucura, mas o que você quiser. Tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Hoje eu represento o segredo enrolado no papel. Como Luz del Fuego, não tinha medo. Ela também foi para o céu, cedo. Eu hoje represento uma fruta, pode ser até maçã. Não é pecado, é só um convite. Venha me ver amanhã, mesmo, amanhã.
Eu hoje represento o folclore, enrustido no metrô, da grande cidade que está com pressa, de saber aonde vou, sem essa. Eu hoje represento a cigarra, que ainda vai cantar, nesse formigueiro que tem ouvidos. Quem tem ouvidos vai poder escutar meu grito. Eu hoje represento a pergunta, na barriga da mamãe. E quem morre hoje, nasce um dia, para viver amanhã e sempre. Amanhã e sempre. Luz del Fuego, por Rita Lee. Linda música da Rita Lee. E a pergunta que, depois da canção, eu gosto de fazer uma pergunta para o meu irmão para iniciarmos a conversa, esse indivíduo, que eu gosto de chamar de meu irmão, Januel Vitor Rocha Lopes, é um perigo para os bons costumes brasileiros? Poxa. Sempre fui, desde que eu nasci. Inclusive, sendo bem rápido em responder isso para ir para a reflexão, inclusive não aceitando meu nome como tu descreveu. É só um nome. Podia ser Pedro, podia ser João. E sempre fui questionador, como a própria música que exalta, né, esse negócio de deixe-me ir, parecido com a música do Belchior, do Cartola, que é essa libertação dessa cobrança excessiva da sociedade. Tu conhece um pouco da minha história por ter sido criado numa criação um pouco mais rígida em termos morais e tal, da minha família, minha família carnal, vamos dizer assim, né? E eles têm o jeito deles e o modo de vida deles, né? Mas eu trago hoje não como uma revanche aquilo que eu vivi, mas como um conhecimento para quem passa por esse tipo de situação, não só uma cobrança excessiva religiosa, mas outro tipo de cobrança. Porque a sociedade hoje também tem outros tipos de cobrança, né? A gente fala isso muito quando a gente debate, que a sociedade lá dos anos 50, essa sociedade mais reacionária, como gosta de ser chamada, ela tinha uma certa cobrança moral sobre as pessoas, né? Hoje se tem a cobrança do sucesso, se tem a cobrança, inclusive, de tu ter que ser uma pessoa sexualizada. Tu não vê também esse tipo de cobrança hoje? Que a cobrança hoje se inverteu. Antigamente era bonito, principalmente falando das mulheres, ser uma mulher, como é que o Temer fala? Bonita e recatada. Bonita e recatada do lar. Hoje se inverteu um pouco a coisa, né? É os dois extremos. Hoje a mulher bonita é a mulher sexualizada, a mulher que vulgariza o seu corpo como se fosse uma mercadoria. Nas redes sociais, nas relações, né? Ela oferece como uma moeda de troca a inocência dela. Falando das mulheres, acontece com os homens as mesmas coisas. O homem antes era cobrado para ser um homem de família, um homem que era o protetor, que ele era aquele que simplesmente não podia ter sentimentos, ele não podia se dar o luxo de errar, ele tinha que ser o protetor e ser um cara duro, gelado sempre. Hoje se cobra que o cara tem que ser um cara de sucesso, ainda tem que ser um bom pai, né? Os filhos pisoteando os pais, ele ainda tem que ser um grande amante, né? A ponto de ter que tomar remédio para sua sexualidade funcionar. Por que eu estou falando tudo isso? Para nós não entrar muito nisso, que isso é o lixo da sociedade, né? Sempre foi. Foi o lixo do passado, continua sendo o lixo do futuro. Ele só arruma novas máscaras. O que se esconde nesses bons costumes? Essa cobrança excessiva para um ideal. Isso que se esconde. Vamos tentar achar uma palavra menor. É os outros tentando dizer como é que a tua vida deve ser. Eles só inventam novas coisas para te nunca poder ser Você. Porque você é demais perigoso para a sociedade, que é o que tu começou falando. Se tu for tu mesmo, aí essa sociedade manipuladora, essa sociedade montada para o fracasso, montada para te aprisionar, ela está em perigo se tu for tu mesmo. Ela não pode admitir que tu seja tu mesmo. É por isso que a cada geração ela inventa novas maneiras de tu não ser tu mesmo. Olha que bonito. Então, para aquela sociedade carregada de coisas do século XIX, foi inventada essa... Porque a gente fala muito das mulheres, e a luta feminista vem do século XIX, né? Queima sutiã lá em Paris e tal, aquelas coisas. Mas se tu for ver a mulher primitiva, e nem muito primitiva, 1500, 1400 e pouco, viveu
mais ou menos de uma forma mais robusta, né? A sexualidade ali da França, ali dos países nórdicos, era muito mais aberta naquela época. Aí tu fala, não, mas as pessoas eram mais recatadas. Não, não, é para a sociedade que era em volta dos reis, como é que se chama? Era, como é que a gente chama quando... quem foi guilhotinado lá na França? Tem a plebre e a elite, né? A elite era, esqueci o nome. Mas era essa elite que tinha essa... E havia muitos escândalos de sexualidade lá. Tanto na corte francesa, na corte russa. Qual o nome? A corte? Era a corte, mas tem um outro nome. Agora me fugiu. Mas a corte serve. Era a corte. Então, existia muito disso, mas ainda existia uma moldagem para a sociedade ser o exemplo pro povo. Mas o povo, cara, o povo assim, o senhor feudal exigiu. A primeira noite da mulher dormir era com o senhor feudal, antes de ir para o noivo, né? Então, era uma vida assim. A Grécia Antiga era assim. Então, as pessoas falam como se assim, o antigo sempre foi puritano. Não, cara, tu tá errado, viu? Algumas sociedades tinham algumas visões assim, mas a grande maioria... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que hoje se inventa na sociedade como algo libertador não é, viu? É só o antigo sendo... Calígula já fazia isso, viu? Isso que os funkeiros fazem hoje, isso que os influencers fazem hoje, já era feito na Grécia Antiga. Já era feito na igreja... Não tem nada de novo nisso. A igreja católica mesmo tem diversos escândalos lá dos papas. Quem vê um pouco de história vai ver que isso é muito recorrente. Por que isso é importante? Porque nós vivemos a trilhar um caminho de extremos. Não é novidade isso. Buda falou isso há 2.500 anos atrás. Tem uma história, e eu quero contar para ilustrar isso, que Buda, logo que se iluminou, ele foi visitar algumas pessoas. Ele saía de cidade em cidade com os discípulos dele juntos, e ele andava como um mendigo, né? E quando ele esteve em determinada cidade, o rei daquela cidade ficou sabendo que ele estava lá, e o rei pensou assim, mas como que alguém respeita mais um mendigo do que eu? E as pessoas vinham para ouvir Buda. E aí o rei convidou Buda para ir até o castelo. Chegando lá, Buda foi com a canequinha de pedinte dele, de mendigo dele, e apresentou aos pés do rei. E o rei disse, mas tu nem se vestiu melhor para me ver, tu nem se preparou para estar aqui e tal. E Buda disse para ele, não preciso disso. Quem está carregado de todo esse aparato e precisa representar um símbolo, é tu, eu sou livre. E com essas palavras, Buda transformou a vida do rei, e o rei resolveu ser discípulo de Buda. Ele disse, eu vou largar tudo isso, porque ele descobriu que era um peso aquilo tudo. Largou tudo e foi atrás de Buda. Principalmente porque Buda tinha autoridade. Buda largou todo o reino dele. Ele era herdeiro de um reino. E ele descobriu que a liberdade dele era abrir mão de todas essas coisas, para ser um homem simplesmente desapegado. O rei foi atrás dele e resolveu virar um discípulo de Buda. Só que agora, o rei, como mantinha aquela mente dele de conquistador, ele já não queria ser mais qualquer discípulo, né? Esse é o principal. Opa, eu tenho que ser o melhor dos discípulos. Então, Buda dizia, se você quer controlar o teu desejo, quando a fome vir, alimente o teu corpo, mas não alimente o desejo. E ele já fazia 40 dias de jejum, quando Buda dizia, não deixa a vestimenta te dominar, ele já andava de mão tranquila. Então, quando Buda dizia assim, nós vamos andar um pouco mais para levar aquela mensagem de amor e de paz, ele já queria andar por cima dos espinhos, de pé no chão, porque ele queria ser o melhor dos discípulos. E aí, ele estava naquela disputa, né? De ser cada vez mais aquilo. E aí, numa noite, quando os discípulos não estavam vendo, o Buda bate na tenda dele e manda ele levantar. E aí ele diz, pô, mas tá todo mundo dormindo, porque tu me chamou a parte? Porque eu sou o discípulo mais fervoroso, porque eu sou o melhor, vou ter uma aula particular, né? E Buda diz para ele, não, tô te levantando para te ir embora. Tá atrapalhando. Daí ele, como assim? Mas eu larguei toda a minha vida para estar atrás de ti. Tu não tá aprendendo nada. Não adiantou nada. Tu tá vivendo exatamente a mesma vida. Ele disse, não, mas como a mesma vida? Eu vivia no meio da riqueza, eu fazia bacanais todo dia com as melhores mulheres de todo mundo, com os melhores presentes, a melhor riqueza, eu tinha tudo que eu queria, eu larguei tudo isso para seguir aos teus pés. Eu disse, não. Tu continua seguindo a ti mesmo. Tu continua
Tu só mudou de um extremo para o outro. Ficou mais profundo o teu ego. O caminho que eu proponho é o caminho do meio. E aí vem o caminho do meio, de Buda. Tu só vai ter realmente uma mudança realmente nova na tua vida quando tu parar de ir de um extremo ao outro. E isso é muito difícil. Porque isso exige que tu seja verdadeiro. Esse caminho do meio não é um caminho em que tu controla os extremos, onde que tu diz assim, eu vou ser um cara equilibrado. Tá vendo que isso é um extremo também? Vou ser um cara agora centrado, que eu não vou ser nem muito louco e nem muito santo. Quando tu controla essas duas hastes, gente, é só mais de novo um jogo da mente. Jesus fala, fiquem atentos para que o ladrão não entre pela janela. Ilusão. O Senhor virá pelo coração. Ilusão. É ilusão, é mais uma ilusão. Então Janel, o que se faz? Não se faz nada. Fica quieto. Fica consciente. Consciente. Na consciência virá uma espontaneidade, ou seja, é um quarto caminho. Em vez de tu tentar controlar, tu não vai no caminho 1, que é reprimir. Tu não vai no caminho 2, que é vomitar para fora as tuas obsessões. E tu não vai no caminho 3, que é um controle. Tu vai no caminho 4, que é uma espontaneidade. Essa história linda que o Janu está trazendo aqui, ela quer demonstrar para vocês algo sobre o que é ilusão e o que é verdade. E é muito fácil cair nessas arapucas que o ego te monta. O ego diz, agora eu não estou preocupado mais com dinheiro. Está preocupado com reconhecimento. É pior, hein? Agora eu não estou mais preocupado com reconhecimento. Agora eu estou preocupado em só fazer bondade para ser uma boa pessoa. Mas se ninguém descobrir que tu é uma boa pessoa, ele não quer. Ele não serve. E aí agora estou preocupado com o meu conhecimento. O meu conhecimento, não importa dinheiro, não importa reconhecimento, mas o meu conhecimento Isso são armadilhas do ego. Fujam muito disso. Fujam disso. E exemplificando bem o que o Janu trouxe para vocês, e aí vem um exemplo pode fazer isso em casa, tá? Coloque na frente de vocês um balde com água fria. Um balde com água fria. E aí uma mão de vocês colocam perto de uma estufa ou de uma calefação. E a outra mão no gelo. Deixa um tempo. E depois vocês colocam as duas mãos no balde. Vai ser muito diferente. Uma mão vai achar água quentinha e a outra extremamente fria. E é a mesma água. É a mesma água. É só uma ilusão. É só uma ilusão. Fica consciente que você vai descobrir que a água é só água. Não tem nada a ver com isso. Então não é a realidade que tem esse prisma. É tu que se condicionou a ver a realidade através desse prisma. Porque a água continua sendo a água ali no meio, né? E as duas partes do teu corpo, né? Como assim? A direita está dizendo que a água é gelada e a esquerda, isso tem muito a ver com a política, e a esquerda está dizendo que é muito... Isso é interessante, percebam as ilusões e não caiam. Não, é o ego querendo dominar vocês. Sempre é o ego dominando vocês. A história que o Janu muito bem contou aqui do príncipe, do rei, é o rei que achou que largar a riqueza, ele desistiu do ego. E o ego fez assim, não, agora tu é o melhor discípulo de Buda, que aí vale muito mais do que ser rico. É só uma nova disputa, uma nova meta. Né? A temática dessa segunda temporada é que o Janu fizesse uma pergunta para mim. Então, eu gosto de ser provocado também. Então, continuando o que eu estava falando para fazer a pergunta para ti, eu vou conectar com essa música. O fim é a espontaneidade de viver. Quando eu tenho essa espontaneidade, eu não terei um mapa, uma receita prévia do que eu vou fazer da minha vida. Eu vou agir espontaneamente, agir com o coração. E nisso não há esforço, né? Precisa de esforço para controlar esse ego aí. Para segurar esse ego aqui, para dizer, ou eu sou o cara extremista de um lado, ou sou o cara extremista do outro. Isso exige energia. Para ser tu mesmo não existe energia, né? Então tu relaxa. E nesse relaxamento, há realmente algo novo acontecendo e vem o amor, vem toda essa energia que a gente fala. Agora, isso não quer dizer que não seja necessário intensidade, são coisas diferentes. Por quê? É o que tu falou. Se a pessoa está vendo a realidade por esse prisma tão quente ou tão frio, dessas duas mãos contrastantes, né? É muito difícil para ela ser espontânea, porque ela está com essa matriz instalada dentro dela. Então, o que é preciso? Essa intensidade da música aqui. Porque eu não vou negar que é preciso um caminho de intensidade. E o que a
A Rita ali está nos trazendo aqui que às vezes tu tem que mandar um foda-se. Foda-se a sociedade, que daí é o jornalzinho que tu falou ali, né? Esse é o jornal que vai contra. O que eu tenho que perceber é que isso me leva até certo ponto. Até certo ponto. Mas eu não posso viver dessa reação, porque senão eu vou começar a ser condicionado por ela. Ou seja, o sistema se adapta à minha reação e começa a me dar agora novas ilusões, me dá a colher dessa comida falsa, entendeu? Diz, tu já inventou uma solução para isso? É uma IA. O sistema que controla a sociedade é como se fosse uma IA. Como se fosse. Olha o que eu estou dizendo, é como se fosse. Porque o nosso inconsciente, ele aprende muito rápido e ele começa a oferecer novas formas de ilusões. Ou seja, eu tenho que ser intenso para romper com isso. Eu vou chegar no final e eu vou te fazer a pergunta. Eu vou ter que ser intenso para romper com esse padrão. E aí tu precisa mandar, a mulher precisa dizer assim mesmo, o corpo é meu. Eu posso mostrar o meu corpo para quem eu quiser. Mas isso é errado na cabeça de vocês. Pô, eu não tenho pelo menos ordem sobre o meu corpo. Ou não. Calma, eu vou chegar nisso. Não, é que no primeiro momento, como a sociedade está condicionada demais a controlar, ela muitas vezes vai precisar fazer isso. A libertar a sexualidade dela. O homem tem que romper e dizer assim, eu vou ser livre, viu? Eu vou ser sentimental. Eu vou fazer, vou ficar com quem eu quiser, eu não preciso sustentar ninguém. Ele muitas vezes tem que fazer isso. Mas se ele ficar nesse extremo, se a mulher ficar nesse extremo, a sociedade começou a jogar com ele. E usa ele para controlar, inclusive, as pessoas que estão dentro do redil. Porque diz assim, não vai se tornar aquele pária da sociedade. Ele fica parte do jogo na reação. Então, o que ele tem que fazer? Ele usa a reação para sair de dentro, mas depois ele precisa achar esse caminho espontâneo. E o caminho espontâneo sempre vai dar em amor. Então, como tu falou, no início ela vai romper, dizendo, o corpo é meu, eu me liberto desse condicionamento. Mas ela vai ver em algum momento, se ela se permitir a partir dessa liberdade, é perguntar, e a liberdade para quê? Porque até então é a liberdade para contestar, né? É a liberdade disso que vocês fizeram, mas eu quero essa liberdade para quê? Então ela cria o mundo dela, o criador de valores. E nesse mundo, a privacidade é boa, viu? Cuidar do seu corpo, cuidar de que isso é algo sagrado e que eu posso decidir para quem eu quero mostrar ele. Eu posso tratar isso com sacralidade, com santidade, com beleza, mas pela liberdade dela, não porque os outros obrigaram. Mas isso é algo que tem que vir de forma espontânea. A pergunta que eu quero fazer, qual é o ponto e qual é o milagre que a pessoa precisa experienciar para que, quando ela está nesse ponto da reação, ela se voltou contra a sociedade? A questão é, qual de fato é o sinal de que essa reação agora está na hora dela partir? Para mim não ficar apegado à mágoa, sabe? Eu podia ficar apegado à mágoa da minha família, mas podia ter estragado a minha vida. Eu viver através disso. Não, que eles sejam felizes do jeito deles. Eu agora criarei o meu mundo, criarei a minha família. Por isso que Jesus disse, meus irmãos são todos eles que compartilham o divino comigo. Onde é o ponto que a pessoa tem que perceber que ela está pegada para a reação e como ela deve se questionar? Qual é a questão que ela deve se questionar, acima de tudo? Uma boa maneira que você... Eu gosto de falar de uma maneira prática para vocês. Tome um banho hoje. Banho. E depois do banho, fiquem nu na frente de um espelho. E aí façam esse questionamento que o Janu está fazendo aqui. Como romper isso? Vai ser uma experiência profunda, garanto para vocês, profunda, que aquela pessoa do espelho vai começar a falar umas verdades para você que você está fugindo dele. Você está não querendo ver essas verdades. Está preferindo ver as redes sociais, está preferindo ver a TV ou a Netflix e acreditar que aquilo é real. E não o que você quer contar para você. Não, como a Rita bem fala aqui, a pergunta que está dentro da barriga da mamãe. Dentro da barriga de toda mamãe tem uma pergunta. É essa que o Janu está falando. E quando você está respondendo a alguém, não é você. É só uma resposta por uma ofensa que te fizeram. E se você ficar o resto da tua vida reverberando isso, é só uma resposta. Eu vou dizer, o pior eles conseguiram fazer o que eles queriam que você fizesse. Que é depois ser usado como um pária ainda. Então, responder àqueles que te atacaram não é a consciência, não é acordar. E aí existe, não era para o tema de hoje,
mas a grande diferença é entre revolução e rebeldia. E nós não estamos pregando aqui nenhuma revolução. Até porque a revolução é parte do sistema. É difícil as pessoas entenderem isso. É bem Mas difícil. ela continua sendo uma ferramenta na mão do sistema. Daria uns 3 programas falando o que é rebeldia e o que é revolução. Mas as revoluções, elas nascem com um ideal muito bom, elas vão se transmutando e no final Se torna mais do tanto mesmo. sistema ou até mais sistema do que o próprio. Mais do mesmo. Agora, a rebeldia, a fazer isso que o Janu fez, ao que a Rita está cantando aqui, o que a Luiz do Fogo estão fazendo eu não concordo com vocês. Tá, mas o que vocês querem? Eu não quero dizer nada, eu não concordo. Esse é o primeiro ponto. E é difícil de fazer, tá? Não vou aqui ficar brincando de coach, é pouco fácil. Não, é difícil mesmo. É difícil você dizer assim, eu tô contra vocês. Eu estava vindo aqui. E essa energia é saudável, é bom aproveitar, porque tu está aproveitando a própria reação do sistema, é isso, né? Mas tem que saber o momento de soltar ela. Eu estava vindo para o estúdio aqui com a Duda e nós estávamos falando sobre isso, sobre a Rita Lee, sobre essa profundidade, e assim, eu não caibo nessa caixinha de vocês. Tá, mas onde é que tu caibe? Eu não sei. Eu não sei, tá? Essa é a pergunta a ser feita. Essa é a resposta da pergunta. Qual é a resposta? O espaço. Não sei. Cria. Eu Seja um não criador sei. de espaço. E aí eu nem lembro quem é a cantora, alguém cantou essa música também. Acho que é Pitty. Não, o R, própria Rita, que é não acorde aquele que está perdido procurando se encontrar. O primeiro momento você vai se perder para depois se encontrar. E é a Rita, e ela fala, não mexe. Se ele está perdido procurando se encontrar, ele está, esse está certo. Porque você vai se perder muito a vida toda tentando se encontrar de quem é essa pessoa, quem é esse ser que está nesse corpo maravilhoso aqui e que não combina com tudo o que está acontecendo. Essa é a resposta para o Janual. É o momento que eu entendi que eu não cabia na caixa que a sociedade me deu. E demorou, tá? Porque durante boa parte da minha vida eu segui a regra exatamente como a sociedade queria que eu seguisse. Exatamente, o manual do A ao Z. Só tinha um problema. Só tinha um problema nisso tudo que... Mas é que isso aí não está no manual, né? Isso aí não importa para eles. E aí a sociedade faz algo que é transformar você em mais uma ovelhinha. Em mais um robô. Porque a sociedade não quer o diferente. É perigoso, tá? É bem perigoso os diferentes. Os que fazem as mudanças mesmo. Os rebeldes. Aquilo está tudo errado que vocês estão fazendo. Tá, mas o que é o certo? Eu ainda não sei, tá? Mas eu estou procurando. Vocês não estão. Vocês sabem que está errado e continuam fazendo errado e fingindo que está tudo certo. O rebelde, assim, só não me convidem, tá? Eu não sou uma ovelha, eu sou um leão. Tá, mas o que tu vai fazer, leão? Eu ainda não sei, tá? Só parem de colocar esse pelego nas minhas costas e chamar de ovelha que eu não sou. E esse é o momento da ruptura com tudo isso, é o acordar da Matrix. É o perceber isso. Tem uma coisa muito estranha aqui. Tem uma coisa muito estranha aqui e não sou eu. E ninguém está vendo, só eu que estou vendo. Esse é o momento. Esse é o fino cabelo que muitas pessoas chegam perto e aí dizem, não, eu vou fingir ainda que eu sou uma ovelha. Esse é o ato de coragem que a gente provoca em vocês aqui, que você provoca nos teus filhos, que eu provoco nas minhas filhas, para que sejam diferentes. Não sejam nem parecidas comigo, nem com as mães delas, que sejam quem elas são, mas não tentem agradar a sociedade, não tentem agradar pai e mãe, não tentem agradar filhos. Aí você está perdido, você, mas eu estou perdido. Agora você vai se encontrar. Agora nós vamos descobrir, nesse bilhões de pessoas que existem, uma meia dúzia que está assim, tem alguma coisa aqui que não está fechando, ninguém está dizendo. Diz, grita. A gente precisa que vocês nos ajudem a gritar. Se você está sentindo que essa sociedade hoje não está fazendo sentido, de novo que o Januel falou, nós estamos falando lá de idade média, agora repetindo como novidade. A promiscuidade que era na idade média, agora está sendo vendida como novidade. Só regurgitando o passado.
Vamos fazer algo novo. Vamos tentar fazer o que não foi feito ainda. Tá, mas onde é que vai chegar esse Eduardo? Eu não sei, tá? De verdade, eu não sei. Eu estou propondo para vocês fazer algo que ainda não foi feito. O que nós dois estamos tentando encontrar um caminho. E eu e o Janu, às vezes a gente discute aqui madrugada dentro. E não pense que é divertido. Às vezes a gente está pegando fogo um com o outro aqui. Mas não é nem para provar a minha verdade ou a verdade dele. É para que os dois encontrem uma verdade única. E a alegria minha é quando eu descubro, cara, tu estava certo. Fico feliz pra caramba, porque aprendi algo novo que eu não tinha percebido. E ele também. E aí não tem, o ego nosso simplesmente não existe mais nisso. Não existe. E aí o ego é uma situação de muito interessante vocês perceberem o que é o ego. É vendido por essa mentira, por essa sociedade mentirosa, é vendido dois antagonistas hoje. A vida e a morte. A vida e a morte não são antagonistas. A vida e a morte são a mesma coisa. Elas não são antagonistas. Agora, o ego é antagonista da vida. O ego não te deixa viver. O ego, sim, é o que você tem que brigar, não com a morte. A morte é a continuidade da vida. Não se preocupem com a morte. Não se preocupem. Agora, o ego é o que mais está impedindo vocês de poderem viver de verdade. O ego é a pilha Rayovac dos robozinhos. Só que vocês não são os robozinhos. Vocês não são isso. E aproveitando que entramos nessa seara de medo, trazer alguns questionamentos que nós recebemos aqui. A Franciane perguntou: viver, pois a morte é uma certeza. É isso, não ter medo de viver. A Z Carvalho 153, o medo sempre existe. É o limite da realidade que há. É relativo. E a Rose ou Maria, eu também quero viver. E aí, meu irmão, o medo é relativo? Então, acho que esse foi um comentário num corte que a gente fala sobre aceitar o fluxo da vida, aceitar as mudanças como parte dela. A morte leva a vida leva a morte. A vida nem teria sentido sem a morte. Então, ela só possui essa beleza justamente por a gente saber que terá um fim naquilo. E aceitar essas mudanças tem beleza. Eu falo no corte. E essa pessoa ali no meio dos comentários comentou, né? Dá pra sentir que até... Não dá pra sentir não, porque tá escrito, pode ser que nem tenha sido a intenção dela, mas a princípio ela tá dizendo que não, o medo é relativo. O medo existe e nós temos que lidar com isso, né? É o limite da realidade consciencial que há. De certa forma ela está certa, de certa forma ela está errada. É o limite da realidade consciencial que há. Ou seja, é o limite que tu experiencia. Não é o limite da vida, vamos combinar, né? Tu está muito longe do limite da vida. A vida tem muitos limites que tu ainda não chegou nele. Mas essa pessoa, sem querer, acho, talvez ela, ao criticar a questão de que a gente deve se libertar do medo, e logicamente ela está com medo de se libertar do medo, ela acabou de entregar a própria resposta, né? Isso está dentro da tua matriz de vida. Porque tu está observando através dela. De novo, o mesmo exemplo que tu deu dos dois baldes. Tu está observando através do quente ou do frio. Então é difícil para te ver uma outra opção que não seja essa. Então, assim, vamos ao medo. Não dá para viver sem medo? Depende do medo. Não, tu sempre vai ter medo. Depende do medo. Vamos combinar que só entre nós aqui, não precisa os outros se envolver, tá? Se eu passar a mão no fogo, eu virei criança de novo, eu passei a mão no fogo e me queimei. Tô com a mão ardendo. Boca aberta, né? Não bota a mão no fogo. Quando eu chegar perto do fogo de novo, vai vir o medo. Tira a mão do fogo. Esse medo é bom, né? É saudável. Esse medo ensina o corpo. Medo físico. Segurança. Medo físico é ok, é instinto. Viu uma cobra, tu pula, não precisa de aviso, viu? Não tenho medo, vai lá dar um tapa na cascavel. Não, né? Isso é burrice, o nome disso é burrice. Então, o medo físico, ele é o medo saudável, ele é o instinto nosso de observação, de segurança.
É o que nos trouxe até aqui. E negar isso é só burrice, viu? Não é nenhum milagre civilizatório isso tudo. O medo psicológico, e eu vou trocar a palavra psicológico para não ficar muito científico o negócio. O medo contínuo é ilusório, é doença. O que é o medo contínuo? Agora, aquele medo de botar a mão no fogo, ele está presente nas relações, eu não consigo encostar nas pessoas. Eu lembrei da historinha muito boa sobre isso, sobre medo psicológico. Como é que é o nome do auxiliar lá do Osho? Eu nunca lembro o nome dele. Auxiliar do Osho. É o que ele conta as historinhas sempre. Tu sempre sabe o nome. Mula Nasrudin. O Mula Nasrudin resolveu que ia se suicidar. Aí ele, não, vamos me suicidar que a vida não faz mais sentido. E aí ele tá indo se suicidar e passa um amigo dele que é astrólogo. Tá indo aonde? Vamos se suicidar. Não, pera lá, deixa eu ler a tua mão. Sabe por que tu vai ler a mão? Vamos se suicidar? Não, para ver se tu vai ter sucesso. E ele parou para ler. Eu tô com medo de me suicidar, porque vai que agora o astrólogo diz que não vai dar certo, e daí... Perceba o que é essa história de... O medo. A pessoa ia se suicidar e o astrólogo colocou medo dele agora do próprio suicídio, que você vai ter sucesso no próprio suicídio. Esse é o medo psicológico. Ele não existe. É uma crença tua. Só isso. É só uma crença... Essa é a pior crença mais limitadora de todas. Não é real, meus queridos. O medo psicológico ele só te impede de fazer alguma coisa, mas ele não existe. Não existe de nada. Ele não tem raiz existencial. É importante a gente observar isso. O que é raiz existencial? Ele não existe na realidade. Ele é algo ilusório, algo imaginativo, que faz parte também, mas ele é uma camada da matéria que ela não é existencial. Esse medo tu não vai te impedir de nada fisicamente, ele não está te ajudando o teu corpo a sobreviver, ele não está te ajudando em nada disso. Mas ele está criando novas realidades. E ela fala que é necessário, sempre existe, é o limite da realidade. É necessário sim, sabe para quem? Para o sistema te controlar. Esse medo psicológico, ele é necessário para o sistema te controlar. Por que é necessário para o sistema? Porque sem ele o sistema desaba. E quando eu digo sistema, eu envolvo sistema religioso, sistema político, sistema de pensamento. Então, sem porque esses medos da sociedade, ele nunca pode ser colocado à prova, porque colocando ele à prova, ele cai por terra. Esse é o problema. Ele cai por terra. Então, é necessário para eles manter a sociedade. Rebobina 1 minuto a conversa de anual e escuta de novo. É isso. É isso. É isso. É exatamente isso que coloca no HD do robozinho para que ele continue sendo um robozinho. Isso foi dito, já foi dito de outras formas, várias vezes, mas um dos que eu mais gosto, que é uma das correntes espirituais que eu mais gosto, que é o Zen budismo. O budismo tem, assim como... Vou falar um pouco mais de budismo, porque eu falo tanto dos cristãos, né? Agora eu vou falar bem e vou falar mal, eu vou chegar lá. O budismo também tem algo parecido com os cristãos. Chega a ser uma agora, eu digo que vou falar mal. Tem uma vertente mais espontânea, que é o Zen budismo, tem sábios, um mais lindo que o outro, Bodhidharma, vários sábios assim que tu olha assim, tu começa a dar risada ver eles falando, Lao Tzu, porque eles têm uma espontaneidade na sabedoria deles, né? E tem o budismo ritualístico, o budismo que é feito de uma liturgia muito grande, que usa tanto medo quanto a Igreja Católica usou, quanto a Igreja Evangélica usa. Eles criam o medo para te oferecer a solução. E dizem que isso não é religião, é mais religioso que muitas religiões. Então, assim, cuidado, inclusive, para aquilo que tu mais aprecia. O budismo é uma das coisas que eu mais aprecio, e a liturgia é tão bela que às vezes tu se apega àquela liturgia, mas ela é tão falsa como qualquer outra liturgia. A liturgia é bonita em si, mas ela deve ser tomada como símbolo, não como real. E assim como outras religiões, o budismo foi tomado de grandes mestres que vão lá e te oferecem uma receita para tudo. Mas antes disso ele tem que botar o medo. O medo que o cristianismo tem de a alma ficar... De alma não, de tu ir para o inferno pela eternidade. O budismo é de que a tua alma vai ficar no samsara pela eternidade. É a mesma coisa.
Então a tua alma vai ficar presa entre os dois mundos. Então ele te oferece rituais. Esse é o budismo litúrgico, que não tem nada a ver com Buda, não tem nada a ver com... Como o cristianismo não tem nada a ver com Jesus. Então são fórmulas criadas para te manter dentro de um sistema social. A verdade é essa. E as pessoas não param para questionar isso. Então por que eu estou falando? Tem um exemplo muito bonito que vem do Zen budismo, que ele é mais existencial, vamos dizer assim, ele é até mais cômico, que é tu vê uma cobra no meio do caminho. E tu tremeu de medo, é uma cobra, ela está te desafiando, ela está no meio do caminho, e tu está vendo aquela tempestade dentro de ti, e tu só tem aquele caminho para passar, tu não tem outro para desviar, então tu passa com muito cuidado pelo lateral da estrada, e ela está te olhando, e é de noite. Então ela está te olhando e diz, cara, a qualquer momento ela pode dar o bote, tu vai chegando perto, quando tu chega perto é uma corda. Só que até tu chegar perto, cara, passou a tua vida na frente, tu pensou o que os teus filhos vão fazer, o que as pessoas vão fazer, o que vão dizer de te ter morrido por uma cobra. Tá vendo como é que a mente funciona? Essa cobra ilusória é o que as religiões fazem contigo, é o que a sociedade faz contigo. Quando tu chegar perto, tu vai ver que é só uma corda. É ridículo, chega a ser palhaçada, assim, ó. Eles estão te ameaçando com nada, com poeira estelar. Mas a realidade é que para ti, até chegar aquele objeto no meio do caminho e ver que é uma corda, para ti é muito verdadeiro que é uma cobra. Para ti é muito verdadeiro que aquilo é sofrimento. Para ti é muito verdadeiro que aquilo é ameaçador. Então é difícil para mim falar para ti sem ter compaixão, porque naquele momento entre chegar e ver que aquilo não é real, a pessoa está vivendo todas as emoções do corpo, todas as emoções que estão presentes na psique dela. Mas no fim das contas, tu vai começar a rir. Tu vai dizer, cara, isso aqui era só uma corda, isso aqui, os caras não tinham nada, é o elefante preso a uma cadeirinha. Então, voltando, eu não vou entrar a fundo, em outra oportunidade, talvez, não acho que nem é do podcast, eu quero entrar nesse assunto do medo, qual a natureza desse medo que permanece em nós, que ele ao mesmo tempo é tempo, ao mesmo tempo ele é continuidade. Esse medo vem do tempo, da noção que nós temos do tempo, essa continuidade entre passado, presente e futuro, e ela é ilusória. Não vou entrar aqui para nós não nos delongar, mas há de ser separado o que é medo existencial, medo do corpo, que é saudável, que deve permanecer, medo físico, que é se eu estou na frente de um precipício, só tem um passo certo a ser dado, hein? Um passo para trás, não dá um passo para frente. A gente sangra e a gente morre, tá? Isso é real. O medo físico é bom. O medo psicológico... O medo que te impede de viver a vida. O medo psicológico é o único que pode ser curado. Mas esse pode ser curado mesmo. E é esse que te limita de tudo. Mas ele deve ser enfrentado, que não fuja dele. É que as pessoas acham, não, mas tu vai me dar um remédio, mas tu vai me dar uma solução, não. Esse medo psicológico deve ser enfrentado, não o medo existencial. O medo existencial deve ser respeitado, viu? Tenha medo. Agora, o medo psicológico, ele deve ser posto à prova, porque ao ser posto à prova, ele cairá por terra. O medo psicológico é a maior ferramenta de dominação já feita pelo ser humano. Os políticos te dominam no medo. A igreja te domina no medo. Um relacionamento abusivo, ele te domina no medo. O que vão pensar de ti? O que vão falar de ti, os teus amigos? É tudo baseado nesse medo. E tu vai para o inferno, ou não, se colocar o presidente A ou B, agora quebra tudo. É só o medo sendo vendido, tá? E é um medo fantasioso, mentiroso. Como diria o nosso poeta preferido, e se vocês não sabem, vão pesquisar também que é o nosso poeta preferido. Se o medo acabar, eu mando buscar um outro no Ceará. O medo, ele está te dominando, ele está limitando a tua vida. O teu ego joga de vez em quando um medinho ali para ti. Ah, mas e se eu quebrar a perna? Você vai perceber que alguém quebrou a perna, já não está mais com medo de quebrar a perna, quebrou. Vamos seguir. Era o que tinha. E você vai ver, às vezes, em combates, e aí vê soldados depois falando, eles tinham medo de ir para o combate. Morrendo, não dormia da noite. Quando estavam no combate, jogavam carta um com o outro, e as bombas caindo, estavam comendo. Agora, o medo do combate era pior que o próprio combate. Quando tu tá lá, vamos lá, isso aqui que está acontecendo. Agora, o medo te trava. O medo travou vocês quantas vezes de conhecer uma mulher ou um homem? Quantas vezes o medo travou vocês de
não é esse emprego para mim. Eu vou para outro que me faça feliz. Quantas vezes vocês também não se separaram por medo? Ah, mas o que vai ser minha vida? Ah, eu só tenho essa casinha e esse Fiat Uno aqui. O que eu vou fazer se eu vou perder? Vai ficar tudo pro outro. E a vida, todo esse florescer, toda essa gigantesco que é a vida, tu não deixou, tu não foi, porque você ficou com medo. E aí a gente vai conhecer, sei lá, quantas pessoas que você diz, caramba, o potencial que tinha, a capacidade que tinha de fazer tanta coisa essa pessoa, e em algum momento ele pegou um anzolzinho do medo, pegou ele. Em alguma coisa. Ah, mas e... Ô Januel, cara, de verdade, se eu tivesse 20 anos eu faria isso tudo que vocês estão dizendo, cara. Mas agora com 50, daí não dá, né? Se eu soubesse todos os ensinamentos de vocês, eu não tinha me casado do jeito com aquela pessoa que eu casei. Mas agora já estou casado. Se tudo isso que vocês estão falando para enfrentar o medo, por que ninguém me ensinou na faculdade? Eu teria tido outra profissão. Eu nasci para ser poeta. Fui trabalhar de carpinteiro. Eu queria ser poeta. Mas poeta não dá dinheiro. Mas dá felicidade, meu querido. O dinheiro vai vir com consequência. E a vida não tem início, meio e fim, tá? Isso é engano de vocês. Isso também é uma mentira. Ela é só um círculo. Um círculo da vida. Buda fala muito isso. Não se percam na roda da vida. Nascer, viver, morrer, voltar, nascer, viver e morrer. Mas em qualquer um desses momentos, tá? Vocês podem estar com 89 anos ouvindo agora e dizer assim, caramba, eu vou fazer outra coisa. Eu quero pintar quadros. Eu quero ajudar uma ONG. Eu quero aprender a pescar. Nunca aprendi. Eu gostava de pescar, cara. Pai, nunca mais. Eu quero contar historinhas para meus netos dormir. Isso eu gosto. Isso me faz feliz. Não importa o quê. Mas algo que realmente preenche a vida de vocês. Não para que vocês ganhem elogios. Quantas coisas vocês realmente fazem não por dinheiro e não por elogio? Pensem aqui comigo. O que de verdade vocês fazem que não busca dinheiro e não busca elogio? É perigoso vocês chegarem e dizer, caramba, eu não faço nada que não seja dinheiro e elogio. Cuidado quando vocês olham aqueles mendigos na rua ali e acham que eles que são pobres. Cuidado, se vocês não estão fazendo nada que não seja por elogio ou por dinheiro, quem é o mendigo de verdade dessa vida? É isso que se propõe o lado B. É esse tipo de conversa, é esse tipo de debate que não tem meio, fim e nem início. Um dia a gente vai combinar aqui com o nosso professor Xavier para filmar depois o que eu já não agora. A gente vai até as 3 da manhã aqui falando. Agora que começa o debate. Agora que começa um real debate de tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente se entregou para vocês. Talvez não atinja ninguém, talvez 1, 2, 5, mas talvez seja a planta que faça esse planeta mudar. Eu não sei, o Janu não sabe, mas a gente está aberto a tudo isso. Para encerrar, minha frase principal para encerrar, porque eu amo ela com força, tá? Eu hoje represento a cigarra que ainda vai cantar. Nesse formigueiro que inteiro em ouvidos vai poder escutar o meu grito. Um beijo, Rita Lee, aonde quer que você esteja. Linda frase. A minha despedida, nós não combinamos isso, mas eu também trouxe uma frase de despedida e também fala de formigas. Essas coisas acontecem, que o improvável, milagroso acontece com nós, sempre que a gente se permite viver. Complementando o que o Edu disse sobre escolher novas formas de viver e não ter medo dela. Esse poeta que eu vou ler a frase dele foi uma dessas pessoas que eu admiro muito e que escolheu uma outra forma de viver. Ele brinca que ele comprou a liberdade dele. Ele vendeu uma fazenda que o pai dele deixou para ele para ser poeta. Esse cara é bom, hein?
Esse cara é muito Vou dar a bom. sugestão para vocês. Manuel de Barros é alguém que eu admiro muito. Brasileiro? Brasileiro. Ah, opa, Terceiro Mundo também produz coisa linda. Coisa sensível, profunda e espiritual. Esse é o verdadeiro espiritual. Quem tiver oportunidade, eu acho que está no Netflix, algum desses streamings, tem um documentário sobre a vida dele também. É alguém que até passou desapercebido por muitos, a não ser quem gosta de literatura, passou desapercebido pela grande mídia. Mas se você tiver a oportunidade de ver, é muito bonita a história dele, porque ele deixou a vida de ser um fazendeiro e tal, para simplesmente comprar a liberdade dele, fez a aposentadorezinha dele com os pila que ele conseguiu ganhar, para ser poeta, porque ninguém acreditava nele que ele podia ser poeta. E ele não fez poema para vender, viu? Ele queria fazer para ele, alguém descobriu e começou. Ele já faleceu, acho que em 2011, eu acho. Mas é uma das pessoas mais belas feitas por esse pedaço de terra chamado Brasil. Eu admiro muito ele. E ele, por ter tido essa coragem de ser o que ele é, ser sensível, independente se a sociedade ia valorizar isso ou não, mas ele deu o fruto dele. E ele comentando sobre o que o Edu disse ali, né? Quando eu quero fugir da reação à sociedade, eu já me reagi, já me libertei dela. O que eu devo fazer? Eu não sei ainda o caminho. Crie o teu caminho, então. Eu me arrisco a dizer. Esse é o melhor, inclusive. É o melhor dos caminhos. Não encontrar um verdadeiro. Apesar de talvez terem muitos que levem à verdade. Muitos, só que a gente não consegue ver. Mas se tu não achou nenhum espaço que tu consiga se sentir bem, confortável, cria o teu. Cria o teu espaço, cria a tua realidade. Nisso tu vai estar realmente participando do serviço divino. É para isso que a gente está aqui. Eu vou dizer, isso vai encher o teu coração de alegria, porque enche o meu, tenho certeza que enche do Edu. Ser participativo nisso, sabe? Ser uma ponte para esse novo mundo. Não ser um líder. Ser um líder é só problema, viu? Agora, tu ser uma ponte do teu mundo que tu tá para esse novo mundo, é a maior bênção que tu pode experienciar na vida. E aí vou ler o meu poeta preferido, senhor Manuel de Barros, que é para responder o que muitas vezes me questionam. Essa semana me disseram isso também, que era bom apresentar quem nós somos e tal. Em termos de vida prática, vida financeira, eu já tinha escolhido, né? Pensei, não, mas eu não quero isso. Eu quero ser o que eu sou e não dar carteiraço, né? Porque são dimensões diferentes. É fácil. São dimensões diferentes. E para mim o carteiraço de fato é esse, espontaneamente ser o que eu sou. Aquilo é fácil fazer o que eu fiz fisicamente na vida. Ser o que eu sou aqui é desafiador, porque tu tem que tirar as máscaras todas, né? E mostrar quem tu é. Então, respondendo às pessoas que às vezes perguntam de onde é que eu tirei tudo isso, eu vou responder da forma que o Manuel de Barros respondeu. Formigas. Não precisei de ler São Paulo, Santo Agostinho, São Jerônimo, nem Tomás de Aquino, nem São Francisco de Assis para chegar a Deus. Formigas me mostram ele. Eu tenho doutorado em formigas. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem em paz. Silêncio diante dessa beleza toda. Até a próxima.